Bem, amigos telespectadores da Júlia de TV Gospel, neste momento, claramente, quem nos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Bruno, amém? E mais uma temática aqui do nosso canal. Bem, minha gente, como posso dizer, a temática dessa semana a gente vai abordar um tema assim que é uma pergunta, né? No caso, a Bíblia nos promete uma vida de prazeres? Então, vamos conferir. Quarentena. Bem, minha gente, então, antes de começar aqui o estudo, né, vamos meditar no versículo da palavra de Deus aqui, que sempre aqui é onde eu vejo aqui os estudos, tem sempre um versículo aqui do lado, né? Então, vamos ver, né? Vamos meditar nesse versículo que diz assim: porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha. Repetindo, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha. Deuteronômio capítulo 32, versos 3 e 4, de acordo aqui. Bem, minha gente, a Bíblia nos promete uma vida de prazeres, bem, é o que vamos ver agora. Quando Saulo tornou-se Paulo, uma voz divina anunciou: vou lhe mostrar como você pode gozar muito melhor a sua vida. Será que é o que realmente está escrito na Bíblia? Pelo contrário, lemos: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Repetindo, para vocês verem como é a coisa. Quando Saulo tornou-se Paulo, uma voz divina anunciou: vou lhe mostrar como você pode gozar muito melhor a sua vida. Será que é o que realmente está escrito na Bíblia? Pelo contrário, lemos: eu lhe mostrarei quanto lhe importa. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos capítulo 9, verso 16. Foi o que Deus disse a Ananias acerca de Paulo, portanto foi quase o oposto do que muitos entendem hoje por vida cristã. Prazer e sofrimento. O Novo Testamento está permeado pelo tom do sofrimento, e é justamente isso que não agrada à nossa velha natureza, que adora cuidar bem da sua carne e de gozar a vida. Paulo e Barnabé, por exemplo, exortaram os discípulos a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, não importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, verso 22. Paulo, apóstolo dos gentios, lembra a Timóteo vou ler de novo. Paulo, o apóstolo dos gentios, lembra a Timóteo, seu discípulo mais fiel, que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Isso não soa como uma vida de prazeres e de riqueza abundante, como tanto se apregoa hoje em dia. Temos inclusive uma carta inteira do Novo Testamento que se ocupa com o tema de sofrimento. A primeira epístola de Pedro, ela explica que a fé é provada e aprovada através do sofrimento. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Portanto, em completa oposição à sociedade caracterizada pelo entretenimento e ao cristianismo que confunde o discipulado com diversão e festa, os crentes da Ásia Menor, aos crentes da Ásia Menor, Cristo é apresentado como exemplo naquilo que sofreu, para que sigamos os seus passos. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Jesus e o sofrimento.
A carta aos Hebreus menciona inclusive que Nosso Senhor, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, verso 8. Se isso foi válido para os filhos de Deus, para o Filho de Deus, quanto mais vale para nós. O servo, como se sabe, não está acima do seu mestre. Pedro diz ainda mais: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 1 e 2. Tema recorrente: sofrimento e não prazer, ou bênçãos materiais, é o tema recorrente nas cartas dos apóstolos. Paulo chega a dizer: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Filipenses capítulo 1, verso 29. De forma semelhante, Pedro admoesta em sua carta: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. 1 Pedro capítulo 4, versos 12 e 13. Será que isso ainda é proclamado em nossa sociedade do consumo, que já chega a celebrar o discipulado de vida cristã? Será que frases tão negativas não deveriam ser sumariamente riscadas da Bíblia? Não acabamos literalmente criando um outro evangelho, um evangelho de bem-estar que afaga o ego e o velho Adão? Sem rodeios. Aos coríntios, que igualmente estavam em perigo para exercer poder e domínio, aos coríntios que igualmente estavam em perigo de exercer poder e domínio, entre aspas, Paulo escreve sem rodeios: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara renasceis, para que também nós vivêssemos a reinar convosco, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto os anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguimos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. 1 Coríntios capítulo 4, versos 8 ao 13. Isso soa com prazer, sucesso, conforto e prosperidade? É quase o oposto de tudo aquilo que hoje nos é apresentado simuladamente pelos evangelistas da prosperidade, entre aspas, como se fosse o evangelho de Cristo. Negativo e derrotista? Para que minhas palavras não sejam interpretadas como a defesa do sofrimento e uma declaração do derrotismo cristão, devo mencionar que Deus deseja que vivamos vida tranquila e mansa,
com toda piedade e respeito. 1 Timóteo capítulo 2, verso 2. Na mesma carta a Timóteo está escrito: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Somos gratos por toda a paz e pelo bem-estar que a graça de Deus tem nos concedido no mundo ocidental por um tempo admiravelmente longo. Mas fazer dessa realidade um evangelho é, brandamente falando, contradizer o espírito do Novo Testamento. O Senhor nos promete, sim, uma vida abundante. João capítulo 10, verso 10. Porque para os cristãos, as questões primárias da culpa e do sentido da vida já estão resolvidas. Em obediência a Deus, o discípulo de Jesus pode ter sim muita alegria e alegria plena. 1 João capítulo 1, verso 4. Mas essa alegria é em primeiro lugar espiritual e não está necessariamente refletida no nível material. Movido pela alegria. Quando Paulo ditou sua carta movida pela alegria aos filipenses, exortando aos crentes a alegrar-se sempre. Filipenses capítulo 4, verso 4. Ele próprio encontrava-se algemado na prisão, discutindo com os superapóstolos. Em suas discussões com pregadores poderosos e triunfalistas, que Paulo chama ironicamente de sábios, entre aspas, e fortes, entre aspas, também de nobres, entre aspas, o versículo que a gente leu, anteriormente. 1 Coríntios capítulo 4, verso 10, ele se gloria da sua própria fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Especialmente porque esses falsos mestres se vangloriavam do seu grande poder e de sua própria autoridade. Eles também passavam a ideia de que apenas através deles o mundo daquela época fora alcançado com um evangelho poderoso e pleno. 2 Coríntios capítulo 10, verso 12 ao 16. Paulo contrapõe a esses falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, como também os chama a extensa lista de seus próprios sofrimentos. 2 Coríntios capítulo 11, versos 22 e 23, provando que ele era um apóstolo legítimo. Isso ainda é pregado atualmente? Isso ainda é proclamado nos programas cristãos de televisão? Os apóstolos residiam em belas casas e lá ditavam suas cartas? A visão mais profunda dos mistérios do tempo da graça é fornecida por Paulo nas cartas aos Efésios e aos Colossenses, que ele escreveu quando se encontrava encarcerado. Em seu discurso de despedida em Mileto, ele disse: o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. No caso, o Espírito Santo já revelava para ele que ele ia sofrer sim tribulações, que cadeias e tribulações já o esperavam lá. Então, Atos capítulo 20, verso 23. Isso não soa como a expectativa por eventos especialmente prazerosos. Vida de prazeres, humildade, lágrimas, provações, ciladas, cadeias e tribulações. De fato, uma vida de prazeres. Mas quando Paulo suplicou por uma vida física mais ou menos normal, sem o espinho na carne, seu pedido não foi atendido. Será que ele não deveria ter enfrentado essa limitação física com visualização ou pensamento positivo? Esse homem de Deus podia dizer de si mesmo: pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 10. Devemos temer com justiça que muitos dos pregadores de sucesso dos nossos dias literalmente invertem a ordem das coisas, ricos, mas empobrecendo a muitos.
Todo esse evangelho de prosperidade e do bem-estar é um cumprimento do 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, onde está escrito que os homens dos últimos dias cortejarão mestres por cujas palavras sentem coceira nos ouvidos, mestres que os agradem. Muitos gostariam de ouvir que Deus quer nos fazer grandes, ricos, saudáveis e poderosos. Essa era a mensagem dos amigos de Jó, que não conseguiam entender que Jó enfrentava tanto sofrimento por se encontrar dentro da vontade de Deus. Uma geração hedonista. Esta é a mensagem para uma geração hedonista. Como Paulo explicou, que os crentes dos últimos dias não apenas serão amantes de si mesmos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. Edição revista e corrigida. Mais amigos dos prazeres, tradução literal da palavra grega philedonos, que amigos de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 4. Será que Jesus também ofereceu uma falsa fé? Ele disse à igreja de Esmina: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. O oposto do triunfalismo. Isso é totalmente oposto ao atual triunfalismo do Evangelho da Prosperidade. É monstruoso o que é tolerado e propagado na cristandade contemporânea. Esta geração ocidental literalmente criou um evangelho resumido a derivado do seu hedonismo, de sua amoldagem ao espírito da época, de sua loucura por saúde, bem-estar e entretenimento, do seu desejo por prazeres carnais e de sua autoestima, pobre, miserável, cego e nu. Talvez a melhor caracterização da situação espiritual desses pregadores e adeptos do Evangelho da Prosperidade e do Bem-Estar seja a declaração de Jesus Cristo a uma igreja próspera e abastada. Mal acostumada ao sucesso, a igreja de Laodiceia: pois dizeis, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabeis que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, 17. Esse estudo, minha gente, eu esqueci de dizer o nome do autor antes de começar o estudo. Quando eu vim me lembrar, eu já vim me lembrar no meio do estudo. Então por isso que eu não interrompi o estudo no meio para falar, né? O nome do cara que fez esse estudo, né? Deixa eu ver o nome do cara direitinho, né? Para ter total certeza. O nome do cara que fez esse estudo foi Alexander Seibel. Alexander Seibel, uma coisa assim. Não tem Alexander Seibel. Não tem uma descrição sobre esse autor aqui. Né? Então, minha gente, aqui termina, né? Mais uma temática aqui do nosso canal, né? Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Que Deus venha assim nos dar a prosperidade, mas segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo a sua sabedoria, né? Como vocês viram aí, o Evangelho ele não é só alegria, é sofrimento também, né? Que muita gente só segue, né? É uma palavra dura, é uma palavra difícil, mas o que é verdade. As pessoas normalmente só seguem a Jesus por um motivo ou por outro. Não, o motivo real da gente seguir a Cristo, da gente ser um seguidor de Cristo, é o que é o prazer da salvação eterna, é sofrer por Cristo. E porque a palavra de Deus fala o seguinte, a palavra de Deus fala o quê? Que o morrer para Cristo é ganho. Então qualquer sofrimento, você estando em Cristo, é ganho.
porque Deus vai ver que você está sofrendo por Ele e para Ele. Então, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação é para o Senhor Jesus. Amém? Então, minha gente, sem mais delongas, vou terminar. Não sei se vocês perceberam, mas eu dei uma pausa no vídeo porque começou a passar uma música aqui na frente de casa e eu tive que pausar o vídeo. Tive que esperar a música passar. Mas passou. Eu acho, não sei se vocês perceberam aí, eu acho que não vai perceber. Não sei, mas caso vocês perceberam, eu estou explicando, tá certo? Bem, minha gente, então, Deus abençoe o seu lado, Deus abençoe a sua família. Se você quiser dar um like nesse vídeo para maior divulgação da palavra de Deus, né? Dá um gostei aí no vídeo para a divulgação da palavra de Deus, não, divulgação do canal aqui, que é muito importante. Você que não é inscrito no nosso canal, quiser se inscrever, sinta-se à vontade, tá certo? Que a GVD TV Gospel, evangelizando aí a todos quanto pudermos alcançar, né? Através da palavra de Deus. O link para o nosso app oficial está na descrição do vídeo, tá certo? Para você, porque lá você vai poder ter acesso ao nosso Twitter, página do Facebook, onde a gente coloca notícias. Bem, você vai ter um mundo da GVD TV Gospel na sua mão, né? Seja notícias, seja vídeos, temáticas aqui do nosso canal. E também aí tem lá o Twitter do canal, onde a gente toda semana a gente anuncia a temática do canal, tá certo? Bem, minha gente, então Deus abençoe o seu lado, Deus abençoe a sua família. E também o link para o nosso site oficial, nosso portal de notícias também tá na descrição do vídeo. E também na nossa página do Facebook, onde a gente mostra tudo da GVD TV Gospel, seja notícia, vídeo e tudo no mundo vai estar lá. E também o nosso Twitter oficial, você que quiser nos seguir no Twitter para acompanhar as próximas temáticas, né, que a gente anuncia lá no Twitter, as próximas temáticas do canal. Então, eu acho que é isso daí. Você que não é inscrito, quiser se inscrever, sinta-se à vontade. Você que já é inscrito no nosso canal, queria agradecer. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E você que também não é inscrito, Deus abençoe também. E você que quiser se inscrever, sinta-se à vontade, tá certo? Então, eu já vou terminar. Deus abençoe o seu lado, Deus abençoe a sua família. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Bem, amigos telespectadores da GVD TV Gospel, neste momento claramente quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Bruno, amém? Em mais uma temática aqui do nosso canal. Semana passada tivemos nossa temática e também essa semana, né, que todas as quarta-feiras eu faço a temática aqui do nosso canal, tá certo? Então, minha gente, sem maiores delongas, a temática dessa semana é... Deixa eu ver, eu esqueci. A temática dessa semana é a origem e a